caro teleouvinte, bem-vindo a mais uma emissão da Telebumba, da Bumba na História. Este armazém de conteúdos histórico-artísticos, este quiosque de encontro de todos aqueles que apreciam temas que enriquecem o seu eu e os tornam mais sabedores do mundo que os rodeia. Porque, caro teleouvinte, já sabe, sem passado não há futuro. Hoje, a nossa emissão continuará a abordar a cultura do palácio, mas daremos especial destaque à análise da arquitetura renascentista e do papel do arquiteto no mundo e num ambiente puramente humanista. Pois bem, caro teleouvinte, que comece o show! Telebumba no ar! Bumbemos juntos! O novo estilo que nasceu em Florença na primeira metade do século XV e que acabou por expandir-se por toda a Itália e Europa, teve em Brunelleschi um dos seus grandes impulsionadores. O seu interesse pela linguagem clássica havia de o levar a Roma com o propósito de observar e medir as ruínas antigas. Com esta atitude pioneira, mas perfeitamente integrada no espírito da época, Brunelleschi pôde constatar que, ao contrário da precedente arquitetura gótica, a arquitetura clássica obedecia a um sistema de proporções fixas que estabelecia as dimensões de todos e cada um dos elementos que a compunham, isto é, era determinada por uma ordem. Se na cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, evocou o panteão romano, numa construção profundamente romana, nas suas restantes obras, aprofundou de forma cabal o sistema clássico. Podemos considerar Brunelleschi o pioneiro da nova arquitetura que viria a afirmar-se no Renascimento. Vasari, na sua obra As Vidas dos Mais Excelentes Arquitetos, Pintores e Escultores, afirma que Brunelleschi se entregou à arquitetura por considerar que esta era mais útil à humanidade que a escultura e a pintura. No princípio de 400, e após uma curta estadia em Roma com Donatello, durante a qual estudou a arquitetura clássica antiga, admite-se que terá descoberto o método da perspectiva científica ao tentar transpor com rigor as medidas dos edifícios para o papel. A elaboração de um esquema matemático racional para representar com exatidão as formas tridimensionais sobre a superfície bidimensional do papel. Em 1418, ganha o concurso para a execução da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, edifício concebido em 1296 por Arnolfo di Cambio, mas cuja cobertura sobre o transepto nunca fora executada. Embora contrário às técnicas habituais, construiu a cúpula em dois grandes cascos, ligados entre si, de forma a reforçarem-se mutuamente, aliviando o peso global da estrutura, pois dispensava as habituais armações de madeira utilizadas até então. Por outro lado, a cúpula foi construída em camadas sobrepostas sucessivas, sendo reforçadas à medida que a sua construção ia subindo. Brunelleschi conseguiu aqui a obra-prima do Quattrocento e o símbolo de uma cidade e de uma época. Para além do prodígio técnico que alcançou com a maior cúpula jamais construída até então, a pureza das linhas, a simplicidade da estrutura octogonal, denunciada pelo nervurado exterior, a sensação de leveza espacial e a elegância com que se impôs na paisagem urbana florentina, evocam
uma nova ordem arquitetónica que encerrou definitivamente o programa conceptual da época medieval. Mas nada melhor do que ver um pequeno vídeo da National Geographic que nos ajuda a perceber como Brunelleschi conseguiu esta extraordinária obra. Imagine this. It's 1418 in Florence, Italy. You've been challenged to build a great dome for the Santa Maria del Fiore, one of the grandest cathedrals ever built. And you have no formal architectural training. No pressure, right? For Filippo Brunelleschi, a goldsmith and clockmaker, it was the opportunity of a lifetime. He considered the challenge carefully. Then proposed a daring plan using methods that experts don't fully understand even to this day. At the time, domes were often built as semicircles. But the town fathers required that Brunelleschi build an 8-sided dome that would be even taller and stronger. It would also have no central support system to hold it up during construction. Even worse, the dome's base was an imprecise octagon with no true center. But Brunelleschi had that covered. There would be 2 domes instead of one, an inner and an outer shell, held together by giant brick arches and interlocking rings of stone and wood. The rings would work like hoops on a barrel, keeping the dome from expanding outward. To move heavy loads hundreds of feet up, Brunelleschi designed ingenious new machines, including an ox-driven hoist and massive lifting devices far ahead of their time. So, revolutionary design? Check. Groundbreaking engineering? Check. Can-do attitude? Check. But with no central support system, how would he actually build it? First off, the masonry would have to support itself during construction. To do this, Brunelleschi placed the bricks in a herringbone pattern, which spiraled to the top of the dome, with vertical bricks acting as bookends to hold the others in place. They laid about 1 row a week, giving the mortar time to cure. At this rate, the dome grew at a snail's pace of about a foot a month. But perhaps most puzzling is how he was able to place the bricks with such precision. Hey! Many experts agree that he used guide ropes. One theory states that ropes ran from a flower pattern on the work platform that showed exactly where the bricks should go. Another has ropes running from the dome's center, tracing a series of cones that grew smaller as they ascended to the top. Still another suggests a different arrangement of central ropes and wooden templates. However it was done, it worked. The 8 faces of the dome met at the top precisely, just as Brunelleschi had planned. In all, it took 16 years to complete the dome. When he died in 1446, Brunelleschi left behind no sketches and no details as to exactly how he achieved his masterpiece. Today, it remains the largest masonry dome in the world, more than 500 years after it was built. Outro exemplo da autoria de Brunelleschi é a Igreja de Santo Spirito. Aqui Brunelleschi estabeleceu aquele que seria o sistema racional de raízes matemáticas e geométricas do espaço arquitetónico renascentista. Iniciado com o Hospital dos Inocentes, trata-se de um sistema ancorado na tradição clássica, refletindo uma arquitetura originada no intelecto humano e não na doutrina cristã. Na nova arquitetura, Deus manifesta-se na matemática e na geometria, através das quais impõe a sua ordem ao universo. Daí a arquitetura ter-se despojado de todo o supérfluo. Não há frescos nas paredes,
As janelas deixam entrar a luz branca do sol. A tradicional planta de cruz latina dá muitas vezes lugar à planta centrada, coberta por cúpulas semi-esféricas. O quadrado e o círculo são as figuras geométricas privilegiadas. Na sua perfeição, refletem a superior perfeição de Deus. Sem princípio nem fim e tendo o centro equidistante de todos os seus pontos, o círculo é uma alegoria perfeita do infinito e da justiça suprema. Mas a grande novidade da arquitetura renascentista consistiu no método de representação que, a partir de então, foi desenvolvido. A descoberta da perspectiva por Brunelleschi e a valorização da geometria como elemento estruturante do espaço arquitetónico veio conceder ao projeto ou representação gráfica dos elementos construtivos uma dimensão que antes nunca conhecera. O desenho da ideia da obra, antecipando a sua concretização, passou a constituir um dos momentos fundamentais do processo criativo. Se, por um lado, simulando a tridimensionalidade, facultava ao arquiteto o ensaio das melhores soluções para os melhores resultados. Por outro lado, o pensamento neoplatónico, prevalecente na cultura renascentista, privilegiava o momento prévio da criação. O desenho, mãe de todas as artes, ou a ideia da obra, antes da sua tradução em matéria. Apenas ao alcance do arquiteto. E quer o arquiteto, quer o artista em geral, é aquele que concebe a obra no seu pensamento, fruto do seu gênio criador. O auge do Renascimento foi atingido numa fase que normalmente se designa por Alto Renascimento, desenvolvido num curto período de tempo, cerca de 1495-1520, e que na arquitetura teve em Bramante e Miguel Ângelo os seus expoentes máximos. As primeiras obras de Bramante revelam logo um espírito inquieto e inovador, de inspiração humanista e diligente na pesquisa de uma perfeição ideal que sintetizou no Tempietto di San Pietro in Motorio, uma construção que, apesar da sua dimensão insignificante, apenas 6 metros de diâmetro, logo se converteu num autêntico manifesto da nova arquitetura. Para o projeto de um martyrium, assinalando o lugar onde, segundo a lenda, São Pedro fora crucificado, Bramante não escondeu a sua inspiração nos templos perípteros de Delfos e Tivoli. Só que aqui o ideal clássico presente na planta, na forma e nas proporções foi modelado ao serviço da Igreja. A extrema simplicidade estrutural, o rigor e a perfeição que obteve na utilização das ordens arquitetónicas e a harmonia do sistema de proporções do conjunto levaram os homens do seu tempo a considerar o Tempietto a mais perfeita criação da arquitetura clássica. Já na nova Basílica de São Pedro do Vaticano, Bramante explanou o seu programa clássico e monumental alicerçado num equilibrado jogo de volumes espaciais, buscando a forma ideal. Apesar das transformações que o seu plano sofreu nas décadas que seguiram, com intervenções de vários arquitetos, manteve-se a planta de cruz grega inscrita num quadrado. Miguel Ângelo foi um artista dotado de um grande talento que
Desenvolveu a sua obra em diversas áreas, mas que, no entanto, sempre considerou a escultura como a mais nobre expressão artística. Isso não o impediu de deixar a sua marca na arquitetura em obras como a obra da Praça do Capitólio em Florença. A intervenção de Miguel Ângelo no cimo da colina Capitolina, por encomenda do Papa Paulo III, destinava-se a conferir maior dignidade cívica ao coração da Roma antiga, num local para onde o Papa transferia a estátua equestre de Marco Aurélio. Miguel Ângelo incorporou fachadas novas em edifícios existentes e projetou um novo edifício, de modo a configurar um espaço trapezoidal e reforçar o eixo processional da longa escadaria. No edifício do Palácio do Senador em frente, transformou a fachada medieval num traçado de linhas clássicas, impondo igualmente uma ordem de poderosas pilastras a todos os edifícios. O dinamismo que emana da praça deve-se aos dois eixos contrapostos. De um lado, a forma fechada da oval, do outro, a abertura trapezoidal determinada pelas fachadas dos edifícios. No centro da praça, integrando a estátua e um plinto que ele próprio desenhou, concebeu uma oval e um padrão complexo no pavimento que contribuiu para a enorme vitalidade que este espaço sugere. Nos projetos arquitetónicos de Miguel Ângelo, as soluções que numa primeira análise sugerem traçados clássicos acabam por subverter os princípios básicos do desenho clássico pela manipulação estilística a que os elementos de composição são submetidos. Por exemplo, ao substituir o círculo pela oval, o artista confere uma maior ambiguidade ao espaço, pois sendo aquela uma figura centralizadora, também tem dois focos e sendo arredondada, também sugere duas direções distintas, o eixo maior e o eixo menor de simetria. Miguel Ângelo também deixou a sua intervenção naquela que é considerada uma das suas obras mais ambiciosas, a intervenção na Basílica de São Pedro. Partindo da planta em cruz grega concebida por Bramante, Miguel Ângelo acrescentou um pórtico à fachada, com uma colunata dupla e um frontão clássico, e projetou uma gigantesca cúpula hemisférica que, segundo o Papa, deveria ofuscar os maiores monumentos da antiguidade, vindo a conferir uma dimensão monumental ao edifício. E foi assim, caro teleouvinte, chegamos ao final de mais uma emissão da Telebomba. Esperamos que tenha sido do seu inteiro agrado. Estamos numa fase de uma construção criativa nunca antes vista. Vamos continuar na nossa próxima emissão a falar de criatividade e de gênio. Voltaremos a falar certamente de Miguel Ângelo. Próxima emissão, uma atenção particular à escultura renascentista. Avisamos já que é um programa de bolinha vermelha, derivado ao facto de surgirem bastantes nus. Posto isto, e nada mais havendo a tratar, damos por encerrada mais esta extraordinária emissão da Telebomba, da Bomba na História. Não sem antes recordar o nosso caro teleouvinte que poderá ver, rever, difundir estas nossas emissões a partir do nosso usual canal do YouTube. E não esqueça, associe-se a este movimento nunca antes visto. Hashtag Eu Aprendi com a Bomba. Telebomba. Bombemos juntos.